Tem dia que a gente se sente sujo, culpado, indigno, não é verdade? Mesmo crendo em Jesus, a gente passa por esses momentos. Mas Paulo dedicou o capítulo 8 inteiro para confrontar essa mentira. Romanos 8 começa com uma declaração que deveria ecoar em todo o coração cristão. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse não é um texto para se decorar, mas para se viver. Hoje nós vamos entender por que não há mais condenação e o que isso muda na nossa vida. Paulo começa esse capítulo não dizendo o que a gente deve fazer, mas declarando aquilo que já foi feito. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então fica nesse vídeo para você entender por que não existe mais condenação para a sua vida. Eu sou Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia verso a verso, de forma clara, mas profunda, esse canal é para você. Então já se inscreve, já deixa o seu like e bora para mais um vídeo. Para a gente começar esse vídeo, vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Acompanha aí comigo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Paulo começa esse capítulo com uma declaração ousada, talvez a declaração mais importante de toda a Bíblia. A declaração que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que ótima notícia para mim e para você que depositamos a nossa fé em Jesus. Paulo está declarando com total convicção: não existe mais condenação para essas pessoas que tiveram essa fé genuína em Cristo Jesus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a sentença do pecado já não vale mais sobre a minha e sobre a sua vida, já não vale mais sobre a vida daqueles que confiaram verdadeiramente em Jesus. Nós somos livres, nós não estamos mais condenados, pelo contrário, agora somos livres, libertos e vivemos debaixo da graça, na esperança de um dia ir morar com o nosso Senhor. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, a lei da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o que Cristo fez livrou a gente da morte, livrou a gente da condenação eterna. E morte aqui no sentido de uma separação entre nós e Deus, uma separação eterna. É verdade que nós, cristãos, passaremos pela morte física, o nosso corpo um dia morrerá, mas nós não estaremos presos à morte. A morte não tem poder de manter o nosso corpo na sepultura. Nós ressuscitaremos com Cristo, igual Cristo ressuscitou, e nós iremos morar para sempre num corpo glorificado, em um corpo que já não morre mais. Estaremos para sempre com Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando para nós aqui nesses primeiros capítulos e falando também para aquela igreja nesses primeiros versículos. Então vamos continuar, versículo 3 diz o seguinte: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo está nos mostrando que aquilo que a lei não podia fazer, o que é isso? A lei não podia salvar o ser humano. Por quê? Por causa da fraqueza da carne, por causa daquilo que a gente viu no vídeo anterior, que a nossa carne, ela é fraca, o pecado habita em nós, e quando a gente toma ciência da lei, o pecado que em nós habita, ele nos faz desejar contrariar essa lei. E ele nos faz também contrariar essa lei. Então a lei, ela não era suficiente para nos salvar. Mas Deus em seu Filho, Deus em Jesus, ele mudou isso.
Ele nos salvou por meio do sacrifício de Cristo, enviando o seu Filho à terra, para que Cristo morresse no meu e no seu lugar. E nós, por meio de Cristo, nós temos a vida. Então aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que era impossível à lei por causa da fraqueza do ser humano, por causa da fraqueza da carne do ser humano, ou seja, por causa do pecado do ser humano, isso Deus fez por nós, enviando o seu Filho Jesus aqui na terra. Então nós que vivemos segundo o Espírito, nós somos salvos, nós somos libertos, nós não temos mais nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo e o Espírito de Cristo habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que levantou Jesus dos mortos, agora habita em mim, em você, habita em todos aqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus. Mas, se a condenação foi retirada, por que tantos cristãos vivem com medo, vergonha e culpa? A chave está nos versículos que vêm a seguir. Agora, Paulo vai nos mostrar a diferença entre viver na carne e viver no Espírito. E não é sobre cumprir regras, é sobre identidade e sobre aquele que governa a nossa mente. E é isso que a gente vai ver a partir do versículo 5. Acompanha aí comigo. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Olha uma verdade que Paulo deixa aqui para nós. Os que vivem segundo a carne, ou seja, os que ainda estão debaixo do pecado, os que ainda escolhem viver no pecado, os que rejeitam a Cristo, os que rejeitam a Deus, eles vivem para esse pecado. As suas atitudes glorificam esse pecado. As suas atitudes mostram o pecado que habita no coração deles. E esse pecado gera inimizade contra Deus. Mas aqueles que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Se inclinam para Deus, querem agradar a Deus, querem glorificar a Deus, querem viver uma vida pura, uma vida de santidade, uma vida no caminho certo, uma vida pautando a sua fé em Cristo, uma vida digna, uma vida não como inimigo de Deus, mas uma vida como amigos de Deus, como os filhos de Deus, como servos de Deus, como pessoas que querem agradar a Deus e querem fazer a vontade de Deus aqui na terra. Mas aqueles que vivem na carne são inimigos de Deus e o destino deles é a morte, é a separação total. Paulo está falando que o destino da carne, o destino do pecado, aqueles que se deixam seduzir por esse desejo pecaminoso que habita dentro do ser humano, o destino deles é a morte, porque a carne inclina para a morte, ou seja, o destino daqueles que vivem debaixo do pecado é uma separação total entre o homem e Deus para toda a eternidade. Mas pelo outro lado, ao contrário, aqueles que vivem no Espírito se inclinam para as coisas de Deus e o destino deles é vida e paz. É se regozijar para sempre com Deus em paz na eternidade. Ele continua, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia nos deixa uma verdade. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, aqueles que estão debaixo do pecado, aqueles que rejeitam a Cristo, não podem agradar a Deus. Não importa se são boas pessoas, não importa se fazem coisas boas aos olhos humanos, mas eles não podem agradar a Deus, porque ainda estão debaixo do pecado, estão sob o domínio do pecado. Isso os impede de conseguir agradar a Deus, porque não é pelas nossas obras, mas é por causa da fé em Cristo
Jesus. Então Paulo nos diz isso, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas ele afirma, vocês, porém, vocês não estão na carne. Vocês que confiaram em Jesus não estão na carne, vocês estão no Espírito. Que Espírito? No Espírito de Deus, no Espírito de Cristo, no Espírito Santo. E nós que estamos no Espírito, nós podemos agradar a Deus. Se de fato, Paulo diz isso, o Espírito mora em nós, nós pertencemos a Cristo e nós podemos agradar a Deus. Mas aquele que não tem o Espírito de Cristo morando nele, esse não pertence a Cristo. Então você quer saber se você pertence a Jesus? Reconheça se o Espírito de Jesus, se o Espírito Santo habita em você. E Paulo continua, versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Paulo afirma mais uma vez, se o Espírito está em você, se o Espírito está em mim, o corpo está morto. Os desejos pecaminosos devem estar mortos, devem estar sujeitos ao Espírito. Ou seja, a nossa carne ela foi crucificada com Cristo. Isso quer dizer que nós não teremos mais desejos, mais vontade de pecar? Não. Mas quer dizer que esse pecado não pode nos dominar mais. A gente está livre para resistir, livre para escolher servir a Deus. É isso que Paulo está falando, porque o Espírito ele é vida. Por causa da justiça que existe em Cristo. Aquilo que a gente viu lá no capítulo 3, que Cristo ele é a nossa justiça, pelos méritos de Cristo nós somos justificados. E o Espírito de Cristo, então, por causa dessa justiça, nos vivifica, nos dá vida. Então a nossa carne está morta, foi crucificada com Cristo e nós vivemos hoje para a honra e glória do Senhor. É isso que Paulo ele está falando aqui. Ele diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito nos vivificará. Vivificará também o nosso corpo mortal. O que é isso? Paulo está falando que agora nós, que confiamos em Jesus, viveremos uma nova vida. Hoje, no presente, desfrutando a comunhão de Deus, desfrutando uma santificação em Deus e no futuro, uma glória eterna ao lado de Deus para sempre. É isso que a Bíblia está nos mostrando nesses versículos de Romanos. Mas como posso ter a certeza de que o Espírito Santo habita em mim? Como ter a certeza de que eu pertenço a Deus? É isso que Paulo vai começar a responder a partir de agora. Ele vai dizer que o Espírito Santo não é só um poder que habita em você, mas ele é uma pessoa que clama, Abba, Pai. Então vamos continuar para que você entenda isso. Isso tem o poder de mudar toda a sua vida. Então acompanhe aí comigo o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, Paulo, mais uma vez, ele está falando, nós não vivemos segundo a carne. Pelo contrário, por meio do Espírito, nós devemos mortificar os feitos da carne. Ou seja, por meio do Espírito, devemos mortificar o pecado que habita em nós. E fazendo isso, com certeza viveremos. Paulo está falando aqui que aquele que tem o Espírito Santo, aquilo que eu disse anteriormente, viverá uma nova vida já no presente, desfrutando de uma comunhão com Deus e viverá também no futuro uma nova vida, a eternidade ao lado de Deus. Vamos continuar, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos,
Abba, Pai. Uau! Olha que revelação profunda a Bíblia está trazendo para mim e para você hoje. Chega de ter medo. Chega de viver atemorizado. Reconheça hoje o Deus e Pai que você tem. Você não precisa mais viver com medo, como se você ainda fosse um escravo do pecado. A Bíblia está nos dizendo hoje que o Espírito Santo habita em nós e que nós clamamos, podemos clamar por meio desse Espírito, Abba, Pai. Nós temos um Pai. Deus, ele além de ser o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então você não precisa mais viver com medo, você não precisa mais viver atemorizado, pelo contrário, agora você pode viver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e clamando, Abba, Pai. Tendo a convicção e a certeza de que você tem um Pai presente que te ama, que cuida de você, que olha para você e que te diz hoje, pode me chamar, que eu te ouço. Pode me clamar, pode me chamar de Pai. É isso que Paulo está mostrando para aquela igreja. Não vivam mais atemorizados, mas tenham a plena convicção e a ciência de que Deus, por meio do seu Espírito, está habitando em vocês e vocês podem chamá-lo de Pai, porque vocês são guiados por esse Espírito. E ele continua, versículo 16, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então Paulo traz uma verdade, que o próprio Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo habitando em você, ele te convence todos os dias, ele te mostra todos os dias que você é filho de Deus. Ele coloca essa certeza dentro do seu e do meu coração, que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Olha que boa notícia para nós hoje, que somos filhos e herdeiros. Ou seja, tudo que Deus tem pertence também a nós. E como filhos, somos como que irmãos de Cristo. Por isso Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós herdaremos com Cristo aquilo que Deus tem para nós. E Paulo diz, se com Cristo nós sofremos, se hoje, no presente, por causa de Cristo, eu preciso sofrer, está tudo bem, porque eu sei que eu também serei glorificado como Cristo foi glorificado. E é importante ressaltar para você que quando Paulo usa essa palavra glorificado, o que ele tem em mente é a pessoa de Jesus. O que Paulo está falando, então, é que nós seremos glorificados como Cristo foi. Ou seja, da mesma forma que agora Cristo está com um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado, um corpo que não tem mais pecado. Da mesma forma que o pecado não pode habitar em Cristo, não poderá habitar também em nós. É isso que Paulo está mostrando para aquela igreja e para nós hoje. Vamos continuar. Mas, se essa palavra está fazendo sentido para você, se você sente que hoje Deus está te falando, te chamando para viver como filho e não mais como escravo, comenta aqui embaixo. Deixa eu saber que Deus está tocando a sua vida. E eu quero te pedir também, se inscreve nesse canal, deixa aqui o seu like, deixa aqui também um comentário e compartilha esse vídeo com alguém, com um amigo, com alguém da sua igreja, com uma pessoa que precisa ser lembrada que ela é filho e filha de Deus. Até aqui, a gente viu Paulo falando sobre identidade. Mas a partir do verso 18, ele vai começar a falar de esperança em meio à dor. Porque mesmo sendo filhos, estamos sujeitos nesse mundo à dor e sofrimento. Mas como nós podemos lidar com isso? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal, onde a gente vai estudar a parte 2 de Romanos,
capítulo 8. Não perde, é sério, a parte 2 ela é incrível. Ela vai ter uma das afirmações mais lindas de toda a Bíblia. Então eu te espero quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal. Já ativa o sininho e se inscreve para você não perder o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e te espero quarta-feira aqui no canal.